belíssima sexta-noite. Estamos acelerando aqui na turma do bate-bola e a gente já começa com o Galo, que não tem medo de cara feia não, que não tem medo de Maracanã lotado não. Cláudio Rezende vai explicar o porquê. Tudo bem, Rezendão? Tudo bem, Léo. Boa noite a você, o Edu, a quem nos acompanha na turma do bate-bola desta sexta-feira. O Atlético já sabe, o Maracanã estará lotado, não tem mais ingressos, a torcida do Vasco esgotou todos os ingressos disponíveis apenas hoje, né? Porque teve aquele imbróglio ali de jogo. Ontem à noite o Vasco colocou os ingressos à venda e hoje à tarde já não tem mais ingressos para ninguém. Então vamos ter aí o Maracanã com 60 mil torcedores, mas o Galo vem sendo um visitante indigesto no campeonato, né? É o terceiro melhor visitante no primeiro turno da competição e num cenário parecido foi ao Morumbi recentemente, com o Morumbi lotado, com a apresentação de reforços. O Vasco também vai lá mostrar o Payet, volante meia francês, que chegou agora, vai mostrar ele para a torcida, né? Vai fazer aquela primeira aparição ao torcedor do Vasco. Então, naquele jogo, o Galo venceu o São Paulo. E agora quer fazer novamente essa história no Maracanã, no domingo cedo, 11 horas pela manhã, Léo. E um detalhe, delegação do Atlético agora no aeroporto de Confins, tem o voo fretado saindo 6h40 com destino ao Galeão. Aí 1 hora de voo, o Atlético chega já por volta perto de 8 da noite, vai ficar hospedada a delegação do Atlético no hotel Windsor, na Praia do Leme. E amanhã tem um treino ainda, né? Véspera do jogo, o treino do Galo vai ser no campo do Exército da Urca, fechando a preparação para esse jogo aí contra o Vasco da Gama. Quem está no YouTube, eu vou pedir agora a galera colocar ali, ó, a lista dos relacionados do Atlético. A lista dos relacionados do Galo, são 24 jogadores relacionados para esse jogo. Tem 3 goleiros, o Everson, o Gabriel Delfim e o Matheus Mendes. Tem Arana, Mariano, Rubens e Saravia, Bruno Fux, Gemerson, Lemos, Hever. Para a zaga, para o meio campo, tem ali o Alisson, né, que é meio ofensivo. Batalha, Edenilson, Alan Franco, Igor Gomes, Otávio, Patrick, o Paulo Vitor, que é o volante, garoto. O Pedrinho, né, o Allan Kardec, o Hulk, Paulinho e Vargas são as opções aí do técnico Filipão. É bom lembrarmos, né, não tem o Pavon, suspenso, e não tem também o Igor Rabelo lesionado, Zaratio e Johan. Esses 3 não viajam com a delegação do Atlético para esse jogo. Eu acho que fica aquela dúvida, né, Léo? Até para vocês comentarem. Quem vai ser mesmo um substituto do Pavon? Filipão só com treinos fechados durante a semana. Tem a lista dos relacionados aí, o que ele vai aprontar lá no Rio de Janeiro. E ele tá levando todo mundo, né? Relacionou todo mundo, então estão abertas aí todas as especulações e possibilidades para quem joga na vaga do Pavon. O Edu Panzi, eu quero saber a opinião do Du, mas antes eu tenho que mandar uns abraços aqui no Itachat, no @Itatiaia Esporte. A Luciana Agripina, ela falou assim: participo todo dia e você não fala meu nome, Léo. Então um abraço para você, viu, Luciana? O Hildelberto também tá por aqui, o Abel Ferreira, que não é aquele treinador do Palmeiras, mas também está aqui. Muita gente participando. O Hugo Reimão também está por aqui, de Itaúna, pessoal participando. Por falar em pessoal do interior, olha só, segunda festa do peão de Itatiaiuçu, é isso mesmo. Até amanhã, o Parque de Exposições vai ser o seu lugar para se divertir e viver momentos inesquecíveis. Hoje tem show da Nayara Azevedo e amanhã tem show do Jota Quest. Que top, hein? Entrada gratuita. Informações no Instagram oficial da Prefeitura. Realização Prefeitura de Itatiaiuçu e Secretaria de Cultura. Ô Du, de todos os relacionados aí, se tivesse que ir para KTO lá agora, Du, quem você apostaria no time do Felipão no lugar do Pavon? Ô Léo, eu acho, pela cabeça do Filipão, vai o Patrick. Acho que vai o Patrick, não vai mexer tanto na estrutura do time. Eu gostaria de ver sem um dos pontas ou sem um dos volantes, o Atlético tendo 3 zagueiros, para atacar pelos lados com os laterais e para ter de volta a dupla Paulinho e Hulk. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Circunstancialmente pode vir a acontecer no decorrer da partida. Aí você teria o Bruno Fux como terceiro zagueiro. Mas eu acho que o Filipão vai fazer o simples. Entra o Patrick e chama atenção os desfalques, né? Dos 4, 3 são titulares. Um de cada setor. O Igor Rabelo da defesa, o Zarate do meio de campo, o Pavon do ataque. E se considerar o Johan, que foi titular durante muito tempo, talvez um reserva imediato. Então são 4 desfalques pesados que o Atlético tem para esse jogo e para a sequência, porque alguns são, a maioria deles, né, por lesão, mas ainda assim é um Atlético forte e que tem plena condição de vencer o Vasco, Léo. São 3
desfalques e meio, né? Porque o Johan, acho até que ele seria titular na cabeça do Filipão, mas o Johan esse ano não está conseguindo ter sequência por causa de lesão. Então, agora os outros 3, para mim, não resta a menor dúvida. São desfalques pesados pro desfalques pesados. Agora o Rezende. Não é desfalque. O Paulinho, que o Edu Panzi pega muito no pé do Paulinho, tento aqui defender o Paulinho, mas o Paulinho foi convocado, Rezendão. Esse jogo é especial, Paulinho, porque o Paulinho está convocado para a seleção olímpica, né, pelo Ramon Menezes, é a seleção olímpica do Brasil. Ele vai disputar, né, amistosos dia 7 e 11 de setembro. Então são 2 amistosos, né, enfrentando o Marrocos. E o Paulinho está convocado. Ele vai completar contra o Vasco o jogo de número 150 na carreira dele. E se fizer um gol, se ele fizer 16 pelo Atlético, ele tem, se ele fizer mais um gol pelo Galo nesse jogo, ele já ultrapassa o número de gols, somando Vasco e Bayer Leverkusen. Então, ele já ultrapassaria. Então, para a turma que critica o Paulinho, o número de gols dele, se ele fizer mais um, já é a soma de Vasco e Bayer Leverkusen, que foram os outros times que ele jogou aí na carreira. No Galo, ele vem aí num ano fazendo bem gols, muitos gols. O Paulinho é bom jogador. O Atlético não fez mal em contratar o Paulinho. Em detalhe, né? Ele vai enfrentar o ex-clube. Eu falei que agora o Vasco, né? O jogo, quem revelou ele. O Paulinho, ele quase sempre fica próximo do 10. Né? De fazer um bom jogo, de lutar, de correr e tudo, aí ele perde um gol. E o gol sempre chama muita atenção e o Paulinho muitas vezes é cobrado por isso. E eu acho que se tem uma coisa que ele precisa realmente desenvolver e melhorar, e ele é jovem, está convocado para a seleção pré-olímpica, para a seleção brasileira, é a finalização. Porque nos outros atributos, principalmente físicos, eu não me recordo do Paulinho ter se machucado no Atlético. E ele é campeão olímpico, né? Ele foi campeão olímpico. Ele jogou na última. Foi, ele é campeão olímpico. E aí ele tem idade para ir para a próxima? Ele tem 23 anos. 23 anos. Eu sempre lembro disso. O Paulinho é muito jovem. Ele tem apenas 23 anos. O Cláudio trouxe um número que eu não sabia. Ele vai completar 150 jogos na carreira. Na carreira, né? O Hever completou 300 com a camisa do Atlético. 350 agora. 350. O Everson 200 com a camisa do Atlético. O Paulinho não jogou tanto tempo no Bayer Leverkusen, né? Ele teve o problema da lesão, quando ele ficou um bom tempo fora, e depois o próprio relacionamento lá, a coisa degringolou, e no último ano o Paulinho também ficou quase que escanteado lá no Bayer Leverkusen. Sem dúvida, Léo, o Paulinho vive o melhor momento da carreira dele, e aí somando todos os clubes pelos quais ele passou, teve um início muito bom no Vasco, mas longe desses números que ele tem no Atlético, teve uma temporada que foi melhor do Bayer Leverkusen do que do próprio Paulinho, acho que 21, 22, que o Bayer fez uma grande temporada, mas o Paulinho iniciou 14 jogos, fez 4 gols, se eu não estiver enganado. Então, é muito diferente do que ele vive hoje no Atlético. E ele falou isso depois do jogo contra o São Paulo, né? Eu vivo o melhor momento da minha carreira e dar tempo ao tempo, ele ter confiança. Aquele gol que ele perdeu no último jogo, que ele saiu cara a cara com o goleiro, acho que foi falta de confiança mesmo. Se ele tivesse confiante, talvez ele driblasse o goleiro, desse uma cavada. Ele tentou fazer o simples, o goleiro acabou pegando. Mas, gente, ele é muito jovem, é bom jogador e tem sido muito importante para o Galo na temporada. E ele agora, Cláudio Rezende, essa convocação, sem dúvida alguma, o Galo gosta, né? Ele pode, o problema de se ausentar, de ter que ir para a seleção, mas a valorização de um ativo seu sendo convocado para a seleção, todo clube fica contente com isso. E é uma data FIFA também, então pode ser que ele fique fora de um jogo, mas não é aquele prejuízo todo como era antes, né? Porque agora a data FIFA para o futebol do Brasil. Tem aquela questão, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Um dia antes tem um jogo e aí o cara não consegue voltar, mas tem essa história aí.